São Paulo, Centro, 26 de janeiro de 85. Escolher sua família e seu país e a interferência dos sentimentos na percepção sensorial. Dos textos da mãe. Apostila 4º Festival de Inverno. Textos referentes à filosofia da dança e à educação. Páginas 28 e 29. Collected Works of the Mother, volume 4, páginas 11 a 13. É uma apostila bem antiga, de um festival de inverno onde participei, e fui convidado para compilar uma apostila, e coloquei, isso foi em, não sei mais o ano, de 60 e, não, antes da comunidade existia, 68, 67, por aí. Antes da casa existia. E coloquei uma parte de um entretien. É assim, bem o tema de ontem, é bem um tema interessante para nós. Então a mãe diz, as coisas só adquirem um valor interior e só se tornam reais para você quando você as obteve pelo livre exercício de sua escolha e não quando elas lhe forem impostas. Se você quiser estar certo de seu país, você o deve escolher. Se você quiser estar certo de sua família, mesmo ela, é necessário que você a escolha. Então, lembra uma vez? As coisas só adquirem um valor interior e só se tornam reais para você quando você as obteve pelo livre exercício de sua escolha e não quando elas lhe foram impostas. Se você quiser estar certo de seu país, você o deve escolher. Se você quiser estar certo de sua família, mesmo ela, é necessário que você a escolha. E um aluno então diz, o que quer dizer escolher sua família? E ela responde, você veio ao mundo num certo ambiente, entre certas pessoas. Quando você é pequeno, fora algumas raras exceções, o que o rodeia lhe parece extremamente natural, porque você nasceu dentro disto e se habituou. Mas quando acorda em você, mais tarde, uma aspiração espiritual, você pode muito bem se sentir inteiramente deslocado no ambiente onde viveu, se, por exemplo, as pessoas que o criaram não têm esta mesma aspiração, ou se as ideias delas são inteiramente contrárias aos que se elaboram em você. No lugar de dizer, veja, eu pertenço a esta família, que fazer? Eu tenho uma mãe, um pai, irmãos, irmãs. Você pode partir em busca, não quer dizer necessariamente viajar. Partir em busca de espíritos que tenham afinidade com você. Pessoas que têm uma aspiração semelhante. E se tem em você a aspiração sincera de encontrar aqueles que, como você, estão procurando alguma coisa, você será sempre colocado em posição de os encontrar de uma maneira ou de outra, pelas circunstâncias inteiramente inesperadas. E quando você tiver encontrado uma ou mais pessoas que estão justamente nesse mesmo estado de espírito e que têm essa mesma aspiração, bem naturalmente se criarão laços de proximidade, de intimidade, de amizade, e entre vocês formarão como que uma fraternidade, isto é, uma verdadeira família. A gente está junto porque se está próximo, se está junto porque se tem a mesma aspiração, se está junto
porque se quer criar o mesmo objetivo na vida. A gente se compreende quando se fala, não se tem necessidade de discutir a menor coisa que se diz e se vive numa espécie de harmonia interior. É isto, a verdadeira família, a família da aspiração, a família da tendência espiritual. Agora, em relação ao país, pode depender de toda espécie de coisas. Isto pode depender de uma espécie de afinidade interior. Por exemplo, se você chega num país e lá sente como uma resposta interior à sua aspiração, que o ambiente é mais conforme seus gostos, suas tendências, você pode muito bem escolher viver nesse país, que não é necessariamente aquele em que você nasceu. E desde que você tenha escolhido este país para ir viver, você pode dizer: este país é meu país. Há pessoas, muitas pessoas, que se deslocam por razões inteiramente materiais e sem interesse a maior parte do tempo. Mas há outras também que estão procurando um ambiente conforme seus gostos interiores, suas aspirações, ou que procuram paisagens, maneiras de viver mais de acordo com sua natureza profunda. Depois se estabelecem em algum lugar e não se mudam mais. E quando ficam lá um certo número de anos, podem bem sentir que este país é seu país, muito mais que a casa ou a aldeia ou a cidade onde nasceram. Tudo assim dentro de um mesmo movimento. Como se a mãe, assim, conhecendo a nossa natureza obstada e as algemas que a própria gente se impõe, e quando se acha que isto não pode ser, e esta coisa não pode mudar, e aqui não posso me desligar, e o que for. Então, e ela assim diz: mas como? Por que deve ser este ponto o ponto final? Qual a razão para isso? Por que você para aqui? Isso aqui realmente não vai adiante? Vai. É apenas uma coisa em você que impede você, ou você não remove a coisa, por isso que você para. É uma barreira em você, é uma estreiteza, é um medo, é uma obediência não inteligente a convenções, a tradições, a coisas estabelecidas. Não pare, vá, senão você não chega. E para ela não tem mesmo limite, não tem ponto para parar, não tem, não. E como para cada um de nós tem pontos diferentes onde a gente para e acha que não pode ir adiante ou não consegue ir adiante, já se vê como é relativo isso. Embora tenha alguns como família ou religião ou país, realmente são questões bem básicas. Aí a maioria realmente não consegue ultrapassar, ir além, e fica preso aí. No mínimo semi-preso, mas semi-preso é preso, com prefixo semi. Então, mais uma vez, vamos ver, a própria motivação que ela diz, isso é interessante. As coisas só adquirem um valor interior e só se tornam reais para você quando você as obteve pelo livre exercício de sua escolha, e não quando elas lhe foram impostas por tradição, por hábito, pelo ambiente, por uma regra moral, ética,
uma religião. Que quando então, com outras palavras, quando nós não obtivemos as coisas pelo livre exercício de nossa escolha, então parece que as coisas não adquirem um valor interior e não se tornam reais para nós. Então nós podemos corrigir isso, dizer talvez as coisas só adquirem um valor interior não sei, total, verdadeiro. Agora é mais fácil dizer, e só se tornam inteiramente reais para você. Parcialmente reais, sim. Isso é claro, se uma parte minha está na coisa, ela tem um valor parcial para mim. Se eu estou totalmente na coisa, ela tem um valor total para mim. Isso é óbvio. Total quer dizer, nada pode interferir. Nada. Não posso dar uma parte da minha energia a uma outra coisa, porque esta coisa é real para mim, outras coisas não são reais para mim. Se for preciso, posso dar uma mãozinha, mas já pode saber que é uma gentileza que eu faço, mas do contrário, é assim que então se vive lá mais ou menos exclusivamente e dá aqui uma mãozinha, uma gentileza de vez em quando, à medida possível, aparentemente totalmente, mas na verdade no momento H se é puxado para fora e para dentro da outra coisa. Esse valor interior é interessante, não? Por que ele diz isso? As coisas só adquirem um valor interior, quer dizer, realmente tem o valor interior. Que deve ser algo muito decisivo, não? Só se torna realmente um alicerce interior, uma substância interior, talvez, se você as obteve pelo livre exercício de sua escolha. Até lá é uma viagem, é uma visita, mas não é algo que pode realmente trabalhar em você definitivamente. Sempre você é puxado para outros lados, outros pontos e vacila. E é realmente assim. Isso mesmo. Aí entram os conflitos, óbvio. Quando você escolheu mesmo e se colocou inteiramente, não tem mais esse tipo de conflito. Não tem mais. E então, tudo bem, mas ela então diz, bom, então, se você quiser estar certo, é seu país, uma coisa que ninguém pensa nunca, não? Quem pensaria que o país em que ele vive não seria o país dele? Você o deve escolher. Se você quiser estar certo de sua família, menos ainda, mesmo ela, é necessário que você a escolha. Então todo mundo vai dizer, mas eu escolhi, eu sei o que eu faço. Eu estou aqui com meu marido, com meus filhos, com meus netinhos, etc. Porque eu sei o que eu faço. Assim, com toda a consciência. O que quer dizer escolher sua família? Pergunta uma aluna, então. Então ela explica, o que ela explicou muitas vezes já, a gente leu muito esse tipo de coisa, eu falei muito nesse sentido, a partir dela sempre. Você vê ao mundo num certo ambiente, entre certas pessoas. Quando você é pequeno, fora algumas raras exceções, o que rodeia lhe parece extremamente natural, porque você nasceu dentro disto e se habituou. Ela diz, fora algumas raras exceções, ela era uma exceção. Ela já como criança não aceitou seus pais. Não aceitou. Sentiu eles estreitos e não aceitou. Quer dizer, aceitou exteriormente, não tem jeito. Como pessoas guia, como pessoas de confiança, não. Ela se separou interiormente, ela viveu a vida dela, já como criança.
Mas quando acorda em você mais tarde uma aspiração espiritual interior, você pode muito bem se sentir inteiramente deslocado no ambiente onde viveu. Se, por exemplo, as pessoas que o criaram, ou com que você se ligou, não têm esta mesma aspiração, ou se as ideias delas são inteiramente contrárias ao que se elabora em você. No lugar de dizer, veja, eu pertenço a esta família, que fazer? Eu tenho uma mãe, um pai, irmãos, irmãs. Então, em vez disso, você pode partir em busca. Não quer dizer necessariamente viajar. Partir em busca de espíritos que tenham afinidade com você. Pessoas que têm uma aspiração semelhante. E se em você a aspiração sincera de encontrar aqueles que, como você, estão procurando alguma coisa, você sempre será colocado em posição de os encontrar, de uma maneira ou outra, pelas circunstâncias inteiramente inesperadas. Então eu coloco duas coisas, não deixa nós só ficar assim cuidadoso para não perder, para não ouvirmos feitos tartarugas que só ouvem sempre o que uma tartaruga ouve, sempre a mesma coisa, mas para abrir um pouquinho o ouvido. Que você pode se sentir inteiramente deslocado no ambiente em que você viveu ou vive, porque as pessoas que o criaram não têm a mesma aspiração. Ou então as ideias delas são inteiramente contrárias ao, não às que você já tem, mas ao que se elabora em você. E me parece, aí está o ponto. Tanto a aspiração quanto, como eu disse, esta elaboração interior são processos, não é algo fixo. Ninguém de nós nasce sabendo para onde ele vai. Isso chega enquanto se vive, acorda em nós, tocado por aquele livro, aquela pessoa, uma coisa indizível que nos puxa para nós, para a música, para a natureza, para alguma coisa, a gente não sabe o que é. E muitos então até trocam, não, de faculdade, meio semestre em semestre vão para outra faculdade e não encontram. Ou de profissão, ou largam profissão, ficam um ano em casa, um ano e meio. Esta coisa toda, não é uma coisa que quer se elaborar e quer ganhar forma. Então, neste momento, é de tremendíssima importância você não ficar num ambiente onde as pessoas que estão lá não vivem e sofrem o mesmo processo de você, pois está em processo. Se você já estiver pronto, firme, tudo resolvido, claro, você pode se colocar num buraco, você pode viver meio a vagabundos, não tem nenhum problema. Se você estiver pronto, claro, cristalino em tudo que você quer, aí nada vai conseguir tirar isso de você. Mas quando você está em processo de elaboração, e quem de nós poderia dizer que está pronto? São bem poucos só. Então, cada influência, cada referência a, como ele diz, hábitos, a aquilo que é convencionado, aquilo que existe aí, é uma coisa que chupa sua energia e que rebaixa necessariamente seu voo. E então as famosas coisas, não, mas a minha mãe, não, eu não posso largá-la. Sim, eu não tenho aspiração, mas ela fez melhor por mim, e todo o amor, toda a boa vontade, está doente, coitada, e só tem a mim que ela gosta muito, etc. Não sei o que. E tudo isso mais. Marido, filho, a mesma coisa. Aí está o ponto. Por isso, amanhã, Katsi Cherubino sobre esse problema, em relação a família, marido, etc. Esposa, desse jeito. Não, a questão toda é essa. Se você estivesse o yogi pronto, para assim dizer, assim, todinho forjado. Sim.
pode se enfiar numa super prisão, não tem problema. Mas quando você estiver crescendo, se elaborando o processo vivo, delicado em você, aí cada elemento conta. Parece um fenômeno bem conhecido, e eu li sobre isso ontem em Sri Aurobindo. Então as pessoas, em vez de se revoltarem contra seus ambientes, como não conseguem enxergar isso, não conseguem se desligar, se revoltam contra aquele que os orienta e cobram dele. Então, ou não presta, ou é não sei o quê, que não percebem que é a sua incapacidade de desligamento que faz com que não podem aderir ao novo. Então culpam aquele ou aqueles que representam o novo. Mas a questão não é ele, não são eles. É um fenômeno bem conhecido dentro, vamos dizer, desta caminhada. Então, em vez de dizer, veja, pertence à família, que fazer, tem uma mãe, um pai, irmãos e irmãs, você pode partir em busca. Não quer dizer necessariamente viajar. Partir em busca de espíritos que tenham afinidade com você, pessoas que têm uma aspiração semelhante, e se tem em você a aspiração sincera de encontrar aqueles que, como você, estão procurando alguma coisa, você será sempre colocado em posição de os encontrar, de uma maneira ou de outra, pelas circunstâncias inteiramente inesperadas. E quando você tiver encontrado uma ou mais pessoas que estão justamente nesse mesmo estado de espírito e que têm essa mesma aspiração, bem naturalmente se criarão laços de proximidade, de intimidade, de amizade. E entre vocês formarão como que uma fraternidade, isto é uma verdadeira família. Então também nisto, vamos encontrar pessoas que têm a mesma aspiração e que sejam como que cândidas em si, em sua aspiração, e só vivem isto. Isso é raríssimo. Então aí é difícil também. Então, aí outra vez, então, o truque de nossa consciência, que não quer se desligar, diz sim, mas afinal ele ou ela, assim, também não está tudo no lugar certo, não? Assim, pouquinho sim, às vezes sim, mas também tem muita outra coisa. Então, por isso eu, assim, saí de onde estou, não. Quer dizer, aí tudo é toda questão da consciência. Onde é que ela quer se fincar? O que é que ela escolhe? Unicamente. Todos, assim, truques psicológicos em nós, não? Mais ou menos conscientes, mais ou menos. Então a gente está junto porque se está próximo, se está junto porque se tem a mesma aspiração, se está junto porque se quer criar o mesmo objetivo na vida. A gente se compreende quando se fala, não se tem necessidade de discutir a menor coisa que se diz. Quer dizer, quando ainda se tem que discutir as coisas, é sinal de que nós não estamos juntos. E se vive numa espécie de harmonia interior. Isso não quer dizer que coisas, vamos dizer, de ordem externa, financeira, assim, não devem ser discutidas, isso é óbvio. Mas não sobre a própria questão da caminhada, a questão do porquê estar junto. Isto deveria ser simples e natural. E onde não estiver simples e natural, então as coisas não estão certas, não estão boas.
não tem a base certa. E a mesma coisa então ela diz em relação ao país. O mais certo seria você sentir uma afinidade interior que talvez indique então você em outro país. E lá você então deveria ficar e fincar raízes. A mesma coisa diz em relação à religião, do mesmo jeito, não tem questão. Se por acaso se foi batizado católico, então por que ficar nisso? Tem razão. Teria alguma dúvida? Não dúvida, mas alguma pergunta que talvez possa tornar a coisa mais clara, mais detalhadamente? Ou alguma ressalva que se levanta em alguém e a gente poderia tentar ver isso? O senhor podia ler um pedacinho por vez? Do começo? Começa a ler. Bem o começo? Do valor interior? As coisas só adquirem um valor interior e só se tornam reais para você quando você as obteve pelo livre exercício de sua escolha e não quando elas lhe foram impostas. Se você quiser estar certo de seu país, você o deve escolher. Se você quiser estar certo de sua família, mesmo ela, é necessário que você a escolha. Isso deve haver com... mais ou menos fica assim... Vou trincar aqui. Isso deve haver com a nossa definição como ser que tem a possibilidade, nossa possibilidade, mas a necessidade do livre-arbítrio, quer dizer, a livre decisão, da livre escolha. Que é só no momento que nós fazemos uso disto, e no sentido não só, como eu digo, parcial, um tanto aqui, um tanto lá, e fazer assim um jogo mais ou menos jeitoso. Mas só no momento em que nós nos decidimos totalmente, existencialmente, no eixo, na substância, na essência, que isto adquire um valor interior real para nós. Até lá, isso então é uma realidade. Ora, quanto às formas, é óbvio que existem muitas formas, isso é bem claro, de realizar isto. Não quer dizer que necessariamente em termos físicos se deve estar fisicamente no lugar onde se encontra os outros 24 horas por dia. Isso é óbvio. Embora, no fim, cada coisa conta, cada minuto conta, cada movimento conta, cada energia conta, tudo. Mas aí, todo mundo tem que saber. Onde ele coloca a sua presença, seu ser. Coloquei só como marca de leitura, mas é o que eu li no outro dia. Esses são os dois pontos, não? O ponto é o ambiente
que se vive, o vivencial, quer dizer, está automaticamente embutido naquilo de onde se vem, ou onde se está. Esse seria um dos pontos de desligamento, desapego. E outro mais natural ainda, como ela diz aqui, eu li isso já para nós, de fato, o primeiro ser humano que interessa a você é você mesmo. Então, até que ponto, mesmo que me desligue do ambiente, até que ponto estou aqui realmente a serviço da causa da coisa ou por minha própria causa? Porque me agrada ou me dá sentido de vida, ou finalmente eu posso conseguir o que até então não consegui, ou me equilibra, me sinto útil, tenho que fazer, ou posso me tornar aos poucos. Então, isso tudo, em últimos termos, ainda não é a coisa não. Mas cada um de nós está em processo. É só para não talvez pensar que se está fazendo uma grande coisa, na verdade está se só fazendo o que é bom para nós. E isso, no fim, não é muito interessante, não. Ou só é interessante para a pessoa, mas não para a obra. A mãe diz. Bom, agora aqui uma coisa totalmente diferente. Peguei isso assim, achei interessante, e é interessante mesmo. Mas assim nos leva para outro canto e ao mesmo tempo nos dá subsídios para que a gente possa talvez com mais liberdade e mais capacidade avaliar o que está fazendo e vivendo. É uma questão interessante que a própria ciência há algum tempo observa e também coloca. Ele diz que os órgãos dos sentidos estão sob a influência do estado psicológico do indivíduo. Os órgãos dos sentidos, que são as nossas ferramentas de comunicação com o mundo externo. Só o percebemos através dos órgãos dos sentidos, só. Nosso único recurso. Isso está organizado assim, em termos de tipo, não? O tipo humano tem tais órgãos em tal intensidade, tal. Cachorro, vamos dizer, ouve diferentemente, frequências diferentes, gato ouve diferente, a mosca vê diferentemente, etc. Cada um está equipado. Então, o ser humano físico, sensorial, material é equipado com certo tipo de sentidos. Variam entre nós um pouco, mas enfim, a mesma coisa. Então, esses órgãos de sentidos objetivos, por assim dizer, como um dado da estrutura humana, estão, no entanto, sob a influência do estado psicológico do indivíduo, do estado em que ele está interiormente, ou mentalmente. Porque algo intervém entre a percepção do olho e a recepção do cérebro, a percepção do olho ou do tato, o que for. É muito sutil. O cérebro recebe as percepções do olho através dos nervos. Não há nenhum raciocinar. Quer dizer, isto é, por assim dizer, instantâneo. Mas há uma curta passagem entre a percepção do olho e a célula que deve responder e avaliar o que é visto no cérebro. E esta avaliação do cérebro que está sob a influência dos sentimentos, ou dissentimentos. É a pequena vibração entre o que o olho vê e o que o cérebro estima, que muitas vezes falsifica a resposta. E não é uma questão de boa fé,
porque mesmo as pessoas mais sinceras não sabem o que está acontecendo. E mesmo as pessoas muito calmas, sem nenhuma emoção violenta, que nem mesmo sentem uma emoção, são influenciadas desta maneira, sem terem consciência da intervenção desta pequena vibração falsificadora. Então, leio logo mais uma vez para colocar o problema bem claramente. Os órgãos dos sentidos que nos comunicam a imagem do mundo, a imagem do outro, o quadro, não é só a imagem, estão sob a influência do estado psicológico do indivíduo, porque algo intervém entre a percepção do olho e a recepção do cérebro. É muito sutil. O cérebro recebe as percepções do olho, dos sentidos, através dos nervos. Não há um raciocinar. Quer dizer, a coisa é tão rápida. Né? Não posso dizer, eu vejo e depois eu sei, mas o ver já é o saber. A imagem se forma instantaneamente. Mas, no entanto, há uma curta passagem entre a percepção do olho e a célula que deve responder e avaliar a percepção no cérebro. E é esta avaliação do cérebro que está sob a influência de sentimentos. Como é mesmo, não? Eu noto, às vezes, quando eu saio de uma, não sei, ou de uma profunda concentração, ou de alguma coisa que como que me limpou por dentro, colocou as coisas assim bem basicamente, ficou assim muito calmo, mas muito. Quando olho as coisas, eu vejo instantaneamente assim muito mais coisas, e muito mais em detalhe, e como que fosse assim um holofote clareando as coisas. Eu vejo fisicamente, sensorialmente, com uma nitidez como das outras vezes não vejo. E do contrário também, quando estou embotado então eu não vejo direito, eu não percebo, eu não encontro as coisas, ou não encontro, mas eu não vejo. Então é bem, como ela disse, o estado psicológico da pessoa. Então quanto mais ela, em princípio, estiver equilibrada, calma, concentrada, objetiva, por assim dizer, tanto melhor ela verá, com toda certeza. E quanto mais ela estiver com problema ou, basicamente, centrada sobre certas coisas de sua vida, ou preocupações, ou ideias, ou desejos, ou saudades, ou dissatisfação, o que for, ela não verá direito. Ela não vai ver. Não vai ver. Mas ela não fala disto, isso é uma condição básica. Por isso, no fim, mesmo pessoas muito calmas, que assim nem sentem emoção alguma, devem existir. Então, mesmo estas têm esse problema. Então é uma outra coisa, é uma questão mesmo, parece, de ser um ser humano. Quer dizer, em nós, a região do sentir, sentimento, emoção, o morar nisto, o fazer desabrochar isto, o florescer disto, isso realmente, para a própria natureza, é em nós uma primeira abertura, não? É uma novidade, é uma inovação. Então parece que ele enfiou isso nas entranhas do ser. Está sempre aí. Então, diz, é muito sutil. O cérebro recebe as percepções do olho através dos nervos. Não há um raciocinar, quer dizer, isto é instantâneo, esta comunicação entre sensação e cérebro, pelo nervo. Mas há uma curta passagem entre a percepção do olho e a célula que deve responder e avaliar a percepção do cérebro. E é esta avaliação do cérebro
que está sob a influência de sentimentos. Quer dizer, a pequena vibração entre o que o olho vê e o que o cérebro estima, que muitas vezes falsifica a resposta. O olho vê, o cérebro... E o cérebro que avalia, estima. Por exemplo, é sempre bom tentar ver exemplos. Se eu brinco com meu filho e ele bate meu rosto, eu talvez nem feche os olhos. Porque é tão natural, não tem nada maligno nisso. Quer dizer, sei quando e como devo me defender, entre aspas, quer dizer, é uma coisa simples. Mas se eu estiver numa situação de perigo, não sei, numa massa de greve e tem pelos policiais eu já fecho os olhos, já faço assim antes da batida ocorrer, ou ela nem ocorra, talvez, nem ocorra. Aí está a coisa. Quer dizer, são exemplos assim bem grosseiros assim, mas então isso em termos sutis acontece a todo momento. A todo momento. Quer dizer, nós não estamos objetivos diante do que acontece. Mas a nossa mente e o sentimento especialmente assaltam sobre o que acontece e nos fazem dar uma resposta, uma reação que parece não corresponde nunca objetivamente ao que é visto ou recebido. Mas que sempre coloca algum valor pessoal, algum valor subjetivo. Então ele diz, nem é uma questão de boa fé, porque mesmo as pessoas mais sinceras não sabem o que está acontecendo. Mas pessoas bem calmas, sem nenhuma emoção violenta, que talvez nem mesmo sentem uma emoção, são influenciadas nesta maneira, sem terem consciência da intervenção desta pequena vibração falsificadora. Às vezes, também noções morais se entremeiam e falsificam o julgamento, mas nós temos que jogar para longe de nós todas as noções morais. Porque moralidade e verdade são muito distantes uma da outra. Se, diz ela, não eu, Rolf, é a mãe. Se eu estou chocando qualquer pessoa dizendo isto, sinto muito, mas é assim. Fecha parênteses. É somente quando você conquistou toda a atração e toda a repulsa que você pode ter um julgamento correto. Então, às vezes também noções morais, que é certo, é errado, que se faz, não se faz, que é amor, que não é amor, e tudo mais. Noções morais se entremeiam e falsificam o julgamento. Mas nós temos que jogar para longe de nós todas as noções morais. Não de certas noções morais, mas todas. Porque moralidade e verdade são muito distantes uma da outra. Se eu estou chocando qualquer pessoa dizendo isto, sinto muito, mas a coisa é assim. É somente quando se conquistou toda a atração e toda a repulsa que você pode ter um julgamento correto. Enquanto houver coisas que atraem você e coisas que repelem você, então não é possível que você tenha um funcionamento absolutamente seguro dos sentidos. Essa coisa que eu disse ontem, assim, brincando com alguém, eu disse, mas isso é muito feio. Não sei, foi ontem, assim, não lembro. É uma coisa que se ouve assim tão frequentemente, não? Não, isso é feio, não faça isso é feio.
que é nossa moral. Feio, bonito, certo, errado. Isso se faz, isso não se faz. Então tudo isto, ou eu vejo uma coisa de, mas isso é horroroso, não? Horroroso. Como que pode fazer uma tal coisa? É tudo, o que você vê talvez não seja horroroso em si, absolutamente. Mas o perfume moral não é seu. Se for perfumado moralmente, então você reage moralmente. Essa coisa. Não é você. E ela disse, então, verdade e moralidade são bem distantes uma da outra. Então, se você quer a verdade, jogue as noções morais, a moralidade, para longe de você. Então, você não deve ser atraído por nada e por ninguém, e não deve sentir repulsa por nada e ninguém. Nesse momento você tem o julgamento certo. Quando você ainda sentir atração ou repulsa, é impossível você ter o julgamento certo. Impossível. Impossível. E julgamento certo quer dizer, nós não andamos assim pelo mundo, como os 3 macacos, não? Mas justamente são sentidos que nos mostram as coisas, e a partir dos sentidos é que nós julgamos pessoas, circunstâncias e tudo. Então, no fim, diz ela, só você afastando de si a submissão às atrações e a submissão às repulsas, que você pode ter um funcionamento certo de seus sentidos. Isso é interessante, né? Que é bem objetivo. Em relação à repulsa e atração? Eu vou exemplificar melhor ainda. O que ocorre frequentemente quando se olha, por exemplo, gravuras, como a gente olha muito, gravuras ou obras de arte, então, primeiro, cada um vê uma outra coisa. Mas, se você tem algum conhecimento das pessoas, você como que já sabe o que a pessoa vai ressaltar naquela gravura. Já sabe o que vai atraí-la. Porque ela vive aquela condição psicológica. Ela vê em primeiro plano isto. Ela está impresso no cérebro dela como que uma fixação em algum valor, estado, escala. E outras coisas ela não vai ver. Você já sabe que não vai ver. Ela vai saber que ela vai se agarrar nisto aqui, insistir nisto aqui. Talvez, logicamente, enquanto todo mundo discute, de repente vai dizer isto aqui. Tá. Quer dizer, ela está presa a seu estado psicológico. E não vê a coisa, no mínimo, vamos dizer, como que de muitos pontos de vista, representa cada um deles um estado psicológico. No fim, um é igual ao outro, do mesmo valor. Não se pode dizer que um está pior do que o outro, melhor do que o outro. Mas qualquer um significa uma armadilha em que você está presa. Então, tentar ver, como eu sempre disse, a coisa assim de tantos ângulos quanto possível. E depois chegar no fim a uma visão despida disto, onde você vê como que a estrutura base da coisa e os valores principais, sem ressaltar nenhum ponto em específico. Não tem pessoas que têm uma mania de ver rostos de pessoas, não? Você mostra uma formação rochosa ou alguma coisa, um desenho abstrato. Olha aqui, um olho. É um olho, nós estamos vendo? Não. Aqui o nariz, está vendo? Nariz. Mas, olha, nariz. Está vendo? Nariz. Então estraga tudo. Então não é mais uma obra de arte, não é mais uma pintura de X, mas o que esta pessoa, o que a mente dela limitada, presa, vê. E agarra todo mundo e bota todo mundo aí. Aí, cadê tudo? Então é nesse sentido. Porque é pelos sentidos que você vê aí.
É muito também a mente que influencia, é claro. As noções que ela elaborou, a que ela se apegou, que então tenta sempre aplicar. Ela vai falar nesse sentido, inclusive. Todo mundo sabe, por exemplo, que quando há um acidente, pode ter 2, 3 ou 10 testemunhas, mas elas não veem a mesma coisa absolutamente. Uma única coisa acontece, mas não há 2 pessoas que a veem da mesma maneira. Com o choque interior, elas percebem somente uma parte bem pequena do que aconteceu realmente. Mas há uma maneira de reconciliar as impressões, a ideia e a ideia oposta, é considerando essas 2 ideias ou essas impressões opostas como as 2 extremidades de uma e a mesma linha. Então, colocando entre esses 2 fins, as 2 extremidades, inumeráveis outras ideias que sucedem uma à outra, você chega a ver que há um acordo entre todas elas, ou todas elas. Você também descobre que é um exercício muito interessante. Então, vamos dizer, se tem, ele diz, a coisa mais certa seria, então, se você chega a perceber ideias bem opostas, diferentes, diversas, você pegar as mais opostas possíveis. E começar, a partir de cada extremidade, de lá e de cá, a fazer ideias que sucessivamente se variam ou evoluem. Até você encontrar e ver de repente, entre as 2 há uma escala muito harmoniosa, muito lógica, muito simples. Graus. Apenas o que nós pegamos são as formas extremidades, os extremos. Mas se vai nesta escala, se compreende porque a outra opinião pode existir do mesmo jeito como esta aqui. Depois cita do próprio tem um texto dela mesma. Apenas aquele que está acima de gostos e desgostos, desejos e preferências, pode olhar as coisas com perfeita imparcialidade, através de sentidos que em seu funcionamento são objetivos. Algo como uma máquina extremamente delicada e aperfeiçoada, que recebe ajuda da clareza de uma consciência viva. Apenas aquele que está acima de gostos e desgostos, desejos e preferências, pode olhar as coisas com a perfeita imparcialidade, através de sentidos que em seu funcionamento são objetivos. Algo como uma máquina extremamente delicada e aperfeiçoada que é ajudada pela clareza de uma consciência viva. E então comenta, eu digo percepção objetiva. Percepção objetiva. Ver objetivamente é ver e julgar sem acrescentar nada de si, livre de toda reação pessoal. Nós temos que aprender a ver uma coisa sem misturar nela qualquer sentimento pessoal. Ver objetivamente é ver e julgar sem acrescentar nada de si, livre de toda reação pessoal. Nós temos que aprender a ver uma coisa sem misturar nela qualquer sentimento pessoal. E eu acrescento que esta máquina aperfeiçoada não pode fazer nada sem a clareza de uma consciência viva.
aí já é como que uma encruzilhada, não? Porque não sei quantos entre vocês realmente acham que o objetivo é chegar a um estado de uma máquina aperfeiçoada. Eu acho que aí está o ponto crucial. Acho que a maioria vai querer viver, sentir, mas não ser uma máquina aperfeiçoada, ajudada por uma consciência clara e viva, que é um ser totalmente objetivo, um instrumento objetivo. Mas a maioria vai preferir e vai querer e declaradamente insistir que tem que sentir, que tem que ter o coração, que tem que ter a alma, como se diz, então, coisas do tipo. Aí, cada um vê onde se coloca, mas então também não se admire se então a vida corre correspondentemente. Não espere que se possa reunir duas coisas decididamente, essencialmente diferentes numa única existência. Isto não é possível. Não pode ser rei e empregado ao mesmo tempo. Isso não é possível. Então, eu acrescento dizer que essa máquina aperfeiçoada não pode fazer nada sem a clareza de uma consciência viva. Quando a consciência é una, você pode saber por identidade. Quer dizer, unindo a sua consciência com o objeto, a pessoa que você quer conhecer ou julgar imparcialmente, você entra em contato interior com este objeto ou pessoa, e então é possível para você saber com uma certeza absoluta. Quando a consciência é una, não dividida, mas uma só, aí ela é capaz, pela concentração, pela essencialização, saber, conhecer por identidade. Que não através... eu falei sobre isso várias vezes a partir de Sherobin, no capítulo que eu leio, conhecimento através de identidade, por identidade, e conhecimento separativo. O separativo é indireto. Eu deduzo de impressões, de sentidos, de coisas que eu ouço sobre a pessoa, de sentimentos que eu tenho em relação a ela, etc. Eu deduzo coisas sobre ela. É um conhecimento separatista ou separativo, não é direto. O direto dispensa os sentidos. E só entra na pessoa, mas entra não com seu coração e alma, mas entra, alma entre aspas, mas entra com uma máquina aperfeiçoada, a consciência viva, clara. E se coloca em lugar da pessoa e sabe como ela é, o que ela sente, pensa, etc. Então, quando a consciência é unida, você pode saber por identidade. Isto é, unindo a sua consciência com o objeto ao objeto, a pessoa que você quer conhecer ou julgar imparcialmente, você entra em contato interior com esse objeto ou pessoa, e então é possível para você saber com certeza absoluta. Quer dizer, ela própria deve ter certeza absoluta de que ela está sabendo, senão ela não poderia dizer isso. Não é possível. Então, quero afirmar isso, chamar a atenção também. Nós lemos no treinamento alguma coisa onde diz no momento, nunca errar. Nunca errar. E comentei ainda que assim, parece uma coisa utópica mesmo. Mas seria assim da mesma substância, sinto como isso aqui quando diz saber com absoluta certeza. Então parece que depende como que do nível, da região que você usa, ou onde você está, quando você vê ou percebe, se você pode saber com absoluta certeza ou com a margem de engano, de erro, que é normalmente o que a gente vive. E últimos dois parágrafos são pequenos. Muito interessante e muito real. Agora, o que também
deforma e falsifica é a ansiedade pelas consequências. Para ter um julgamento absolutamente verdadeiro, você deve saber como executar e agir sem desejo. E somente um único em 1000 pode fazer isto. Quase todos são ansiosos sobre o resultado, ou têm a ambição de obter um resultado. Você não deve ser ansioso em relação aos resultados. Simplesmente fazer uma coisa porque você viu que é isto que deve ser feito. Diga assim: eu faço isto porque esta é a coisa a ser feita. E pode acontecer que quiser depois, isto não é meu assunto. Estamos um pouco naquilo que você falou ontem, não é? O que também deforma e falsifica a ansiedade pelas consequências. Para ter um julgamento absolutamente verdadeiro, você deve saber como executar e agir sem desejo. Somente um único em 1000 pode fazer isto. Quase todos são ansiosos em relação ao resultado ou têm a ambição de obter um resultado. Mas isso é muito forte, não tão forte que até você vê que uma coisa não está certa, mas o outro que é responsável e sabe que a coisa deve estar assim, ele diz absolutamente, você é enganado, a coisa é assim, assim, assim. Porque é ansioso que seja assim. Mas a realidade objetiva é uma outra. Isso é bastante frequente, não é? Eu não entendi esse exemplo que você deu. Você diz, uma pessoa é responsável, não sei, para comprar certas coisas de necessidade. Não sei, qualquer necessidade. E você abre o armário ou o almoxarifado, o que for, o lugar, e vê que não tem. Ou tem só uma coisa daquilo que é necessário e não tem reserva. E você fala com uma pessoa e diz, absolutamente, mas eu comprei tantos, etc. Então alguém deve ter pegado, ou não é possível, você não olhou direito, deixa-me ver. Então já de início duvida. Foi ela que está boa. E ela deseja que o resultado prove que ela tem a consciência absolutamente certa, que ela sabe como são as coisas. Depois, então, eventualmente diz, mas realmente, não pensei mesmo em, não sei o que aconteceu. Aí então vai inventando uma outra razão. Diz, realmente, quando eu quis comprar, então aconteceu aquela coisa, ou não tinha naquele momento, naquele lugar, pedi uma outra pessoa, a outra pessoa não trouxe, então está vendo, não se pode confiar nas pessoas, etc, etc. Aí com toda uma história, para o egozinho ficar assim, limpinho e direitinho. Isso é muito comum. E todos nós temos esta doença, infelizmente. Então você não deve ser ansioso sobre os resultados. Simplesmente fazer uma coisa porque você viu que isto que deve ser feito. Dizer assim, eu estou fazendo isto porque é a coisa a ser feita. E aconteça depois o que quiser, isto não é meu assunto. Isto é evidentemente um ideal, e até, quer dizer, um ideal não é realidade. É um ideal que você tem. E até ele ser alcançado, a ação sempre será mista. Por isso, a não ser que você seja movido por uma clara visão da verdade, você deve tomar isso como uma regra, fazer sempre o que você tem a fazer. Porque é isto e nada mais que deve ser feito. Então chega esta ausência de ansiedade pelo resultado. Entra muita coisa, não? Isso é mais, as razões são muito mais psicológicas. Pessoa que tem sentimento de inferioridade vai fazer questão
de que ela está agindo certa, ou tem no mínimo a visão certa, ou o raciocínio certo sobre a coisa, para ela receber a afirmação. Para ela é fatal ela perceber que ela não funcionou, ou não conseguiu, ou se enganou. Então não é má vontade, não é mentira nesse sentido, mas é uma condição psicológica. E estamos todos na panela. Então, chegar a esta objetividade como que absoluta, a ser uma máquina aperfeiçoada, isso é um ideal. E até ele ser alcançado, a ação sempre será mista. Então, não se deveria como que deixar incomodar e chegar a ter dúvidas em sua capacidade, ou sua aspiração, se nota que a gente está sempre de novo fazendo as coisas de maneira não certa. Mas ver que é uma coisa em frente, a gente está a caminho para isto. Só que a consciência deve ser cada vez mais aguda e demonstrar isso. Então é ideal, e até ele ser alcançado, a ação será sempre mista. Por isso, a não ser que você seja movido por uma visão clara da verdade, você deve tomar como sua regra fazer sempre aquilo que você tem a fazer, porque é isto e nada mais que tem que ser feito. Quer dizer, quando você tem a clara visão da verdade, então se pode fazer ou pode também se abster de ação, ou pode agir agora aqui e de repente estar em outro lugar e fazer uma coisa completamente diferente. Você vê o que deve ser feito a partir de uma visão superior. Mas quando você não tiver a visão da verdade, ninguém de nós tem, então o que é necessário fazer aquilo que deve ser feito, que você tem de fazer ou tem a fazer. É isto e nada mais que tem que ser feito. Então, como que não inventar coisas, mas ver o que está dentro de seu campo, de sua designação. Aí tem vários pontos de vista também. Mas a primeira coisa, eu diria mais primitiva, seria zelar por aquilo que está dentro, que é designado a mim. Mas com isso, naturalmente, eu divido o mundo. Aí vem aquela coisa, então, não, isso não é meu assunto, não tem nada a ver com isso. Isso concerne a você, ou a fulano. E não funciona, então, tanto faz. Então, a coisa não será feita. Então, aí é outra questão. O que é que deve ser feito por mim? Quer dizer, então aí vem aquele egoísmo, vamos dizer, por exemplo, de famílias, não? Então, se faz tudo dentro da família. Mal que uma criança tosse ou que o marido tem dor de barriga, já se liga para o médico, já faz uma consulta, já faz mil coisas. Mas se deixa ao mesmo tempo a pessoa no passeio, deitada ou o que for. Não tem problema para a consciência desta pessoa, porque ela age dentro daquilo que ela acha que deve fazer. Então, onde estão os limites? E tem então os outros abertos assim de tal jeito, não, que são puxados para tudo, qualquer coisa. E aí então também as forças se dispersam e nada é feito. E as próprias coisas que são mais propriamente da pessoa não serão bem feitas. Então, é muito delicado, é muito uma questão de consciência mesmo, não? Certamente tudo que for de âmbito meramente pessoal, isto ou mostra o raio pequeno de nossa ação, de nosso campo de ação, ou é algo mesmo a ser colocado para trás o mais possível.
E tudo que for a serviço, se a gente se engajou nesse sentido, ou se propõe nesse sentido, de uma coisa não pessoal, de um ideal maior, isso deveria estar em frente, e aí não poderia ter delimitações tão rígidas, me parece. Enfim, chega assim, a mesma coisa, não? Porque enquanto tem essas aversões ou preferências ou coisas que me são difíceis, então tento evitar, ou coisas ligadas a certas pessoas, ou eu prefiro aquela pessoa, coisa porque eu gosto da pessoa, ou justamente porque é uma pessoa que não gosto, então tento assim deixar de lado, ou eu tenho que fazer isso junto com uma pessoa de que eu não gosto ou que eu gosto, então isso já influencia. Então aí chegamos outra vez à questão da máquina aperfeiçoada, que então, vamos dizer, realmente pega o que é para ser feito e o faz, sem colocar a sua pessoa no meio. Acho que é por aí.